Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast De Cristão para Cristão. E hoje com um tema muito especial, perguntas desconcertantes da Bíblia. De certa forma, é correto dizer que a jornada cristã não é uma jornada onde só há respostas. Há uma jornada onde não poucas vezes é permeada de perguntas. Não é uma jornada onde nós temos apenas certezas. É uma jornada onde não poucas vezes também temos dúvidas. E, de certa forma, nossas dúvidas e nossas perguntas nos mantêm em movimento. Nossas perguntas e nossas dúvidas não são o problema. Nosso problema são nossas certezas, porque são as nossas certezas que nos confrontam. As perguntas, elas nos mantêm em busca de respostas. As Escrituras são permeadas de perguntas desconcertantes. E muitas dessas perguntas foram feitas pelo próprio Deus. E quando Deus faz uma pergunta, Deus não pergunta querendo saber algo, porque Deus já sabe tudo. Quando Deus faz uma pergunta, Deus não pergunta querendo ter acesso a algo, Deus já tem acesso a tudo. Então, quando Deus pergunta, a pergunta de Deus responde, revela e instiga a nós a fazer outras perguntas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Perguntas desconcertantes da Bíblia. Selecionamos algumas aqui, em especial as que foram feitas pelo próprio Deus. O convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. É pastor, é teólogo, possui mestrado em teologia, especialista em hebraico, especialista em grego, há mais de 25 anos professor de teologia, é uma potência potencializada, pastor Maurício Mantovani. Seja muito bem-vindo, pastor, ao podcast De Cristão para Cristão. Obrigado, meu irmão. É muito adjetivo. Exagerou um pouco nos adjetivos aí. Mas é uma honra, uma alegria poder estar aqui contigo. Mas essa jornada, acho que é a segunda ou terceira vez, né, que a gente está juntos assim, no teu programa, né? Verdade. Muito honrado com esse convite aqui. E eu espero não gerar mais perguntas ainda, né? Pastor, vamos lá. A primeira pergunta, sim, creio eu que ela seja muito existencial, não é verdade? É. A pergunta que Deus faz a Adão. Adão, onde estás? No momento em que Deus faz essa pergunta, o homem tinha pecado. Sim. E ao ouvir a voz de Deus, ele se esconde porque ele tem medo. Ele está experimentando agora algo que ele não tinha antes. Sim. Na relação dele com Deus. Ele tem medo porque ele sabe que está nu e sabe que falhou. Aí chega Deus e pergunta: Adão, onde estás? Sendo Deus onisciente, faz sentido essa pergunta? O que essa pergunta ensina para nós? Olha, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Eu estou aberto no texto aqui, né, que o pastor Dantas mencionou. Essa pergunta, ela é mais assertiva do que qualquer resposta que possamos formular. Essa pergunta, para mim, é a maior pergunta do universo. Por quê? Porque mostra um interesse de Deus por tudo que Ele criou e, sobretudo, pelo ser humano. Então, eu gostaria de lançar 3 teses para essa pergunta. 3 teses. A primeira delas, tese número 1, Deus só sabe amar. Porque essa pergunta, ela vem de alguém que tem interesse amorável por aquilo que se perdeu já. O ser humano quis trilhar o seu próprio caminho. Ele quis ser Deus, não sendo. Então, essa pergunta é uma pergunta arrebatadora, resgatadora, salvadora de Deus. Só um ser que ama
pode fazer uma pergunta neste contexto. Eu não faria essa pergunta se eu fosse Deus. E ainda bem que nenhum de nós é Deus. Porque só um Deus que é amor e só sabe amar faz uma pergunta desse tamanho para alguém que já caiu da posição para a qual foi criado. O ser humano está em rota de fuga do amor. Essa é uma pergunta que é assustadora para Adão e Eva, porque é uma pergunta de quem ama. E o ser humano, ao fugir de Deus, ele está fugindo do amor. Deus só sabe amar. É a primeira tese que eu quero já formular para a gente embasar essa aqui. Pode usar o grego? Pode também, né? Fica à vontade. Na terceira tese eu vou falar do grego. A segunda é que somente o ser divino dá sentido ao ser humano. Por isso essa pergunta também é feita. Não só porque Deus é amor, mas porque Ele próprio sabia, como Criador, que essa pergunta seria a pergunta que traria de volta o ser humano para o prumo da criação, da intencionalidade da criação. Então, é o ser divino que vai dar sentido à vida humana, ao ser humano. Essa pergunta é a pergunta de um amor que é invencível. Depois eu vou falar dessa palavra. É uma pergunta de alguém que só sabe amar e que está em busca daquilo que se perdeu. E a terceira tese, eu vou pedir licença para ler 1 João, 1 de João, como se dizia antigamente, 1 de João, capítulo 4, verso 8, que todo mundo já sabe esse texto. Só que eu vou ler na dimensão em que ele se apresenta no Novo Testamento grego. Ho theos, agape estin. Deus é amor. Ho theos significa aquele Deus, só esse Deus, distintamente esse único Deus é que é amor, porque todos os outros não são. Todos os outros são projeções humanas. Ele é o amor em pessoa. Deus é uma pessoa verbal ou um verbo pessoal. Deus não é um substantivo. Deus é alguém que age por amor, e em agindo por amor, ele diz quem ele é. Ele é amor, não é só uma simples colocação de João. Mesmo inspirado pelo Espírito de Deus. Deus é amor, significa dizer o seguinte, este é, como é traduzido para a língua portuguesa, significa que Deus é um amor sempre presente, verdadeiro, inequívoco e sempre atuante. Um amor que age e que vem na nossa direção, vem ao nosso encontro. Deus é esse. Agape é um tipo de amor que não se encontra na natureza humana. Não se encontra no universo da produção humana. Nós podemos produzir amor eros, podemos produzir amor storge, podemos expressar o amor filéu, mas nós não podemos reproduzir o amor agape, se o agape não estiver em nós. Então, eu volto a dizer, ho theos, agape estin. Acho interessante que não é Adão que vai até Deus. É Deus quem vem até Adão. Ele nos amou primeiro. E costumo dizer que religião é o homem pegando folhas para cobrir sua nudez. Eu ia entrar nisso agora que você falou. E evangelho é Deus vindo até nós e proporcionando vestes. Exatamente isso. Não é? Evangelho tem esta natureza, tem esta origem. Então, ou nós nos rendemos a isso, ou a gente não tem a menor ideia de quem seja Deus. O Deus caricato de muitas, inclusive, infelizmente, pregações, é um Deus que não está nas Escrituras, é um Deus que não se revela como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas permita-me avançar um pouquinho do 9, deixa eu falar mais pertinho do microfone aqui, senão eu levo bronca da mesa ali. Olha lá, o 9 tem essa pergunta que o pastor Dantas aqui relevou. Muito bem. Mas olha o verso 10, por gentileza, de Gênesis 3. Não é mais 1 João, é Gênesis 3. Dá uma olhadinha lá na continuidade. Olha que interessante.
Passando do verso 9, onde tem a pergunta de Deus, e o verso 10. Esta reação nos chama a atenção. E nós falamos aqui um outro dia sobre justamente isso, um amor invencível de Deus, que não pode ser vencido nem pelo nosso pecado. Por isso essa pergunta foi feita. Nem o nosso pecado mais atroz, que é virar as costas para Deus e tentar ser Deus, não pode ser vencido por esse amor. Chama-se amor Hesed. Também tem a palavra Rahum, que quer dizer esse Deus que está na captura do ser humano. É uma ação amorosa afável de alguém que só sabe amar, não sabe fazer outra coisa. E ele respondeu, Adão, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ponto número 1. Porque estava nu, por isso me escondi. Ponto número 2. Medo é a rebelião. Eu estou em rota de colisão. Eu estou em rota de colisão com o amor. Eu, Adão, agora colidi com o amor, porque foi contra o amor que me criou. Medo, paura, fobia. Mas o que eu fiz? Eu me escondi. Religião. Medo é rebelião. Me escondi é uma operação religiosa. Aí sim que ele vai cozer as folhas e vai fazer as tangas dele lá, ele e Eva. E não vai adiantar nada, porque não vai cobrir a nudez. Quem te falou que estava nu? Essa pergunta denota uma não revelação de Deus, mas uma busca do homem pelo conhecimento, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, excelente resposta. Eu tentei responder, vamos ver se dá certo. Segunda pergunta. Sim, senhor. Caim, onde está o seu irmão Abel? Olha aí. Ouvi uma expressão do pastor Eovaldo Ramos, Puxa vida. que ele fez a seguinte citação, abre aspas, se você não tem a resposta para a pergunta que Deus fez a Caim, a sua oração ela é imperfeita. Fato. Não é? Caim aqui tinha cometido um crime, ele tinha ferido de morte Sim, o seu irmão seu Abel, irmão. E ele chega para cultuar a Deus, para ofertar a Deus, e Deus o indaga, Caim, onde está o seu irmão Abel? O que esta pergunta nos ensina? Ela nos ensina que só Deus tem a verdadeira empatia, que é o interesse pelo outro, pelo próximo, pela pessoa humana, que Deus ama a vida, que a vida é a coisa mais importante que Deus criou, a vida humana. Cadê o seu irmão? Se eu não tenho interesse pelo meu irmão, que é tão criatura de Deus quanto eu dou pouco valor à vida. E toda a minha tentativa de se aproximar de Deus é uma tentativa religiosa. É uma tentativa de eu produzir a minha própria misericórdia e a minha própria justiça. Eu sou o guarda do meu irmão? Não é isso que ele responde? Quer dizer, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Você tem a ver tudo com o teu irmão. Tudo. Porque se Deus é o Criador, e é o Criador e autor da vida, e o mantenedor e sustentador da vida, eu estou, ao menosprezar o meu irmão, dizendo que o que Deus fez é ruim. Eu estou menosprezando a obra do próprio Deus. Quem não ama o irmão que vê, como vai poder amar? Né? 1 João é uma resposta a esse texto de Gênesis 4. Outra coisa, que chegou primeiro ao coração de Deus? Foi a oferta ou foi a pessoa? Foi a oferta. Aceitou a Abel e a sua oferta. Mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Então a pessoa vem antes, no sacrifício, no culto, no encontro divino humano. O que pesa para Deus é o coração dessa pessoa. Nem tanto que ela está ofertando. O que ofertou é uma continuidade disso. Mas eu não quero saber do meu irmão, eu também estou dizendo não a Deus e não ao Deus que é amor e criou o meu irmão, tanto quanto criou a mim. Eu estou sendo indiferente ao amor do Criador. Então é correto dizer que minha fé, ou a fé bíblica, melhor dizer assim,
ela é viva, prática Sim. e relacional. Totalmente. Aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se o seu irmão não existisse, não é da fé bíblica que estamos falando. É verdade, o senhor tem toda a razão. Não é da fé bíblica que estamos falando. É da fé humana. Exatamente. É da crendice humana. Pode ser o mais santificado possível. Tem uma coisinha que eu queria comentar, se me permite, ainda dentro dessa pergunta. Parece que 1 João foi inspirado para responder algumas coisas lá da narrativa de Gênesis 4. Porque 1 João também é dito que quem não ama não é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que Caim provou ali? Na sua indiferença, na sua ausência de empatia. A ausência de empatia é uma das piores formas de ódio. Já pensou se Deus tivesse ausência de empatia com Adão? Onde estás? Verdade. O Deus que se importa com a vida. Então a tua pergunta está muito bem concatenada uma com a outra aí. Terceira pergunta. Vamos lá. Qual é o teu nome? Pergunta que o anjo da parte de Deus fez a Jacó. Anos antes, seu pai Isaac tinha feito essa pergunta: qual é o teu nome? E Jacó falou: meu nome é Esaú. Mentiu para o pai. Certo. Anos depois, Deus veio ao encontro dele no Val de Jaboque. Mais uma vez, não foi Jacó que foi até Deus, foi Deus que veio até Jacó. E em um determinado momento surge essa pergunta: qual é o teu nome? Pois é. O que essa pergunta nos ensina? Essa pergunta nos mostra uma crise de identidade terrível. Porque quem eu sou em Deus. E quando eu estou fugindo disso, significa que eu não estou querendo aquilo que vem de Deus. Estou em fuga. Estou trilhando o meu próprio caminho. A nossa identidade é firmada através da nossa relação com Deus. Olha que interessante. Por que Deus pergunta qual é o seu nome? É porque o seu nome precisa ter a relação intrínseca com quem é Deus, com o nome de Deus. É uma palavra muito interessante. A palavra hebraica nome é uma palavra que denota caráter. É como se Deus estivesse dando assim uma espécie de checkmate. O pessoal não tem saída. Qual é o seu nome? Quem é você em mim? De acordo com o meu caráter. O critério é o meu caráter, não é o seu. Essa é a questão. Você falou muito bem. É Deus quem sempre dá a largada. É Deus quem sempre vem ao encontro de. Sem precisar disso. É porque Ele quer. Deus, ao criar, quis o mundo. Deus, ao redimir, quer a pessoa. Qual é o seu nome? Zé, o que você está fazendo da vida sem mim? Fugindo de mim. Qual é o seu nome? O seu nome tem base no meu Hashem, no meu nome, no meu caráter? Então, você está sem identidade, se isso não é verdade. Acho interessante que quando Deus faz essa pergunta a Jacó, Ele dá a oportunidade de Jacó despir-se. Como deu a Caim lá atrás. Diante dele. Exatamente. Não é? Porque a Escritura vai dizer que Deus ama a verdade no íntimo, ainda que essa verdade no íntimo seja algo que Deus odeia. Sim, mas Deus nunca odeia o pecador. Exatamente. Porque Deus ama a confissão. Exatamente. É isso que Deus quer. Então, gente desnudada. Quando Deus pergunta a Jacó qual é o teu nome, Deus está dando a Jacó a oportunidade dele desnudar-se. Isso. Quem eu sou no Senhor, não quem eu sou na fuga do Senhor, nas minhas artimanhas. Você já reparou que todas essas perguntas estão seguindo um enredo de redenção? E elas estão todas imbricadas? É Deus indo à busca, em busca dele. E o ser humano sempre fugindo. Deus é o caçador e nós somos os fugitivos. O buscador e a gente está em fuga. Olha, dentro dessa... Você fez uma analogia interessante,
essa questão da segunda chance. Com Deus não tem a segunda chance. Deus tem a enésima chance. Qual é a cota do perdão? 70 vezes? 7. Ao dia por ofensa. Então, se forem 10 ofensas, você tem que potencializar isso por 10. Se forem 20, são 20 vezes tanto. Quem é que erra tanto? E quem é que consegue acertar sem o perdão? É verdade. É bem isso, a crise de identidade. Pastor. Vamos lá, não sei quantas perguntas tem aí, mas vamos ver se a gente consegue. A próxima pergunta ela é um tanto quanto filosófica. Se for difícil, você me ajuda a responder, então, né? Existencial. Foi uma pergunta de Deus feita a Jó. Opa! Vale ressaltar. Vamos lá. Vale ressaltar que o sofrimento de Jó foi algo tão atroz que nenhum de nós, nenhum daqueles que estão nos assistindo agora, trocariam 10 anos do seu sofrimento por um ano do sofrimento de Jó. Com certeza. Com certeza. Tamanha foi a intensidade do sofrimento de Jó. Sim. Muito bem. Então a gente vai lendo o livro de Jó e o leitor, na condição de leitor, chega um momento, parece que a gente espera que Deus chegue e Deus dê uma explicação a Jó do porquê que ele permitiu a dor, sim, do porquê que ele permitiu o dia mal, do porquê que ele permitiu o sofrimento, até porque é o próprio Deus quem dá testemunho acerca da integridade e da fidelidade de Jó. Sim. No início do livro, é Deus quem diz: viste o meu servo Jó íntegro, reto, exatamente, se desvia do mal. É o próprio Deus quem inicia o diálogo, é o próprio Deus quem dá os adjetivos e qualifica Jó, e é o próprio Deus que permite o absurdo. Sim. Aos nossos olhos. Sim. O absurdo. E pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora esteja passando pelo pior momento da vida. Sim. Por sofrimentos em que, humanamente falando, não tem respostas. Sim. Nesse contexto, Deus chega para Jó. Estou aberto aqui na pergunta, eu acho. E em vez de explicar, Jó, olha, eu permiti por conta disso, Deus faz uma pergunta. Aliás, Deus faz várias, mas eu selecionei uma aqui. Dezenas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se tens inteligência. E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus faz uma alusão à criação. Isso. Em meio ao caos da vida. Ao caos na vida de Jó. Pois é. O que essa pergunta nos ensina, pastor? Ela ensina tanta coisa. Não sei se a gente vai conseguir vencer ela hoje. Mas não somos nós quem vamos responder. Nós vamos aqui sempre evocar a própria Escritura. Né? Eu acho que Deus aqui, ele está dizendo para Jó que o sofrimento para ele não faz o menor sentido. O sofrimento humano de Jó não faz o menor sentido. E que Jó não pode colocar o Criador da própria vida dele no banco dos réus. Porque por maior que seja o meu sofrimento, vamos supor que eu seja um ser joíno, eu estou sofrendo, eu estou com a vida dilacerada, por dentro e por fora. Quando é que eu vou colocar Deus no banco dos réus para inquiri-lo e dizer: o Senhor é culpado por tudo que está acontecendo comigo? Deus começa desbancando toda e qualquer teologia de Jó, dos seus amigos e mais ainda de Satanás. No livro de Jó nós temos algumas teologias e só uma que se salva, que é a teologia de Deus. A teologia de Satanás é a teologia da barganha e da acusação. É a teologia da culpa. Deus tira de Jó, ele só te adora porque ele tem tudo. Ou seja, para Satanás a pessoa não importa, o que importa são as coisas que ela tem ou deixa de ter. É o teólogo da barganha, é o teólogo da mentira e da troca desonesta. Muito bem, os amigos de Jó são os amigos da justiça humana, da moralidade, que precisa ser crucificada. A teologia dos amigos de Jó
são aquela teologia retributiva. Você está sofrendo porque você fez alguma coisa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, você, Jó, você simplesmente cavou seu sofrimento. Tem que ter algum pecado oculto. Você fez alguma coisa aí para Deus te permitir sofrer desse jeito. Porque Deus, Ele é justo, são os famosos advogados de Deus. E ao mesmo tempo, os promotores de justiça humana, que eles tentam promulgar a justiça humana, julgando Deus da maneira deles, para condenar Jó, e Jó tem que sofrer mesmo e gostar de sofrer. E tem a teologia de Jó, que também não está entendendo por que está sofrendo. A teologia de Jó é a teologia de todos nós, que se estivéssemos na pele de Jó, iríamos falar e dizer e fazer a mesma coisa. Pastor, se o senhor me permite. Claro, claro. Quando eu olho para o livro de Jó e essa narrativa, eu começo a fazer algumas ponderações, não é? Algumas considerações. Há várias. Uma delas é que o gênero do livro de Jó é um gênero poético. Sem dúvida. E talvez somente pelo viés poético nós sejamos capazes de tangenciar o transcendente. Nossa linguagem é limitada. Sim. Limitada e limitadora. Segundo, eu olho para a narrativa de Jó e percebo que o justo sofre e nem sempre sabe por que sofre. Verdade. Nem sempre sabe por que sofre. No entanto, mesmo quando ele sofre, e mesmo quando é o diabo o agente do sofrimento, o diabo vai até onde Deus permite. O livro de Jó deixa isso muito claro. Muito claro. Mas quando Deus faz essa pergunta, e por isso que eu falei que ela é uma pergunta filosófica e existencial, é como se Deus estivesse dizendo para Jó que Deus nem sempre é compreensível para nós. E se nós pudéssemos compreendê-lo integralmente, nós seríamos Deus. Ou seríamos nós seríamos Deus. Um rascunho de Deus mal feito, mas seria. Ou seja, a soberania de Deus, como o próprio nome diz, é de Deus e não nossa. No entanto, a soberania de Deus não depende da minha percepção da soberania de Deus. Não, em hipótese alguma. Não depende. Porque nós somos limitados. E tem um detalhe sobre a soberania de Deus, que ela é uma soberania amorosa de um ser que ama, de uma pessoa que ama. Muito bem. Mas olha, deixa eu te falar mais alguma coisa sobre essa pergunta aqui. Ela é a pergunta do Criador. Qual é o argumento que eu vou ter diante de quem criou a vida e de quem propriamente me criou? Como é que eu vou colocar culpa do meu sofrimento em cima sobre aquele que me criou para se relacionar comigo? E que para ele, o sofrimento que eu estou passando, além de ter prazo de validade, ele não faz o menor sentido, porque o meu sofrimento não me define. Quem me define é Deus. É o ser divino que dá sentido à vida do ser humano. Quinta pergunta. Vamos lá. O que tem nas mãos, Moisés? Pois é. Não é? Essa é uma pergunta que Deus faz a Moisés. Está lá em... Isso, está lá em Êxodo. Êxodo. Está lá em Êxodo. Deus está comissionando Moisés, não é? E Moisés começa a levantar várias objeções. Moisés, Deus, eu acho que o senhor se enganou com a pessoa. Eu acho que o senhor está pedindo um paraplégico para correr uma maratona. O povo não vai acreditar em mim, o faraó não vai acreditar em mim, nem eu mesmo vou acreditar em mim. Eu tenho dificuldades, tenho limitações. E começa a levantar uma série de objeções. E Deus chega para Moisés e faz essa pergunta. O que tem nas mãos, Moisés? Olha, que pergunta. E o que será que Deus queria ouvir? Pois é. E aí, pastor? Eu acho, lendo a narrativa, que a melhor resposta de Moisés não é tentar se auto-justificar nas suas incapacidades, mas é responder: nada, para que o Senhor seja o meu tudo. Que eu tenho nas mãos um ser humano, pecador, falho, tergiverso, alguém que claudica nas emoções, alguém que tem dificuldades por ser humano, que Deus quer
das nossas respostas é que elas sejam respostas humanas e não pretensiosamente divinas. Não tenho nada para que o Senhor seja tudo. Porque na fala dele, lá no capítulo 3, verso 14, que é emblemático, todo mundo sabe esse texto, eu sou. Quem que eu vou anunciar diante do cara mais poderoso do mundo? Você fala que eu sou que te mandou. Sabe por quê? Porque o faraó não é nada sem mim. Eu sou. Sem mim o faraó sequer é. É interessante eu que... não tenho nada. A resposta para Deus de Moisés, nada. Moisés estava segurando a vara, né? Sim. Um pedaço de madeira. Sim. E aí Deus pergunta para ele, o que você tem? O que você tem nas mãos? Sim. Eu tenho um pedaço de madeira. Sim. Esse é o objeto. E com esse pedaço de madeira, as águas se transformaram em sangue. Sim. Não é? Vieram as pragas, Sim. o mar se abriu, Sim. o mar fechou. Esse pedaço de madeira tocou na rocha, da rocha verteram águas. Eu ia chegar nesse cajado aí. E se Deus faz assim com um pedaço de madeira, imagina. O que Deus é capaz de fazer com a gente? Por isso que a resposta deveria ter sido nada. Eu não tenho, eu de mim mesmo nada. Mas se o Senhor quiser usar essa vara aqui, o Senhor vai destruir toda a religiosidade e o poderio do Egito através disso. Agora, o maior fato da história, pastor, é o que Deus fez em outro pedaço de madeira anos depois. Mas isso é assunto para outra entrevista. Essa é outra entrevista. Vamos lá. A quem enviarei? Poxa vida. Quem há de ir por nós? Pergunta que Isaías ouve. Interessante que Isaías vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não é? As pessoas às vezes perguntam, onde que está Deus diante desse cenário? Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele tem aquela visão, não é? E viu os serafins que voavam, que tinham 6 asas, clamavam uns para os outros, dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ao ter aquela visão, a primeira expressão que sai de Isaías é ai de mim. Opa! Ai de mim. Essa é a primeira expressão. Que é lá atrás. É a primeira expressão, ai de mim. Sim. E aí ele tem uma outra experiência, que é um dos serafins, com uma tenaz, pega uma brasa, toca nos lábios dele, e após essa experiência, ele ouve essa pergunta. Sim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pois O que essa pergunta nos ensina, pastor? Nos ensina que Isaías já tinha respondido essa pergunta corretamente quando ele, antes de Deus fazê-la, quando ele diz ai de mim. A primeira coisa que Deus quer ouvir da gente é ai. O envia-me a mim é um complemento do ai, é o desdobramento do ai. Por quê? Isso aqui está parecendo Marcos capítulo 1, no Evangelho do Senhor Jesus. O que Jesus veio pregar? Arrependei-vos e crede. Olha só a conexão. Ai de mim. Arrependimento gerado pelo próprio Deus, pela presença de Deus que nos constrange. Esse amor que constrange, lá em Romanos. Ai. Ou seja, arrependei-vos. Crede e envia-me a mim. Por quê? Porque ele creu. Porque ele foi capacitado profeticamente por Deus. A tenaz tocou-lhe. Ou seja, a palavra lhe tocou. Ou seja, o ministério dele está abonado pelo próprio Deus, está legitimado pelo próprio Deus. Então, primeiro vem a pessoa, depois o ministério. É um desdobramento. Aqui, em outras palavras, em outro tom de linguagem humana, se está dizendo a mesma coisa que Jesus fez na plataforma ministerial dele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso, o Evangelho está em toda a Bíblia, né? Excelente. Que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ixi, essa é fácil, nada. Aproveita muita coisa temporariamente que acaba. Porque todos os prazeres, tudo aquilo que os bens podem dar a alguém, o status quo pode oferecer, a posição, seja o que for, de proeminência humana,
chega um momento da caducidade. O que o cara mais rico do mundo pode usufruir sendo alguém que está numa cama? Sendo alguém que morre. Sendo alguém que vai morrer. Então, tudo aqui é prazo de validade. O que ele aproveita? Nada. Porque essa pergunta é absolutamente retórica. É checkmate. Todas as perguntas de Deus são checkmates. Não tem saída. É se render. É dizer, o senhor está certo, eu estou errado. Pode responder, porque o senhor está certo. Aproveita nada. Por quê? Porque para Deus o maior bem do universo não é aquilo que é aparente, mas é aquilo que é essencial dentro do ser humano, que é a pessoa. Deus não abre mão da pessoa. Uma das maiores lições de teologia que eu aprendi na minha vida, em 2002, foi que Deus ama a vida. Então, não aproveita nada. Excelente. Quem me tocou? Olha aí. Pergunta feita por Jesus. Sim. Por ocasião do toque daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um ciclo menstrual que já não era ciclo, sim, era uma constância. Uma rotina. Isso, de 12 anos. Misericórdia. E o contexto vai dizer que multidões estavam seguindo a Jesus, consequentemente, tocavam em Jesus de todos os lados. Sim. Aí Jesus para o movimento, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Sim. Jairo é um dos principais da sinagoga. Verdade. Ele chega para Jesus e a Bíblia vai dizer, na nova versão, na NVT, na nova versão transformadora, sim. que ele repetidas vezes suplicou a Jesus: vá na minha casa, minha filhinha está morrendo. Mas se o senhor for lá em casa e colocar sobre ela as suas mãos, ela viverá. Cure-a. É o pedido do pai aflito. Verdade. Jesus está a caminho para a casa de Jairo e nesse percurso uma mulher que há 12 anos vem também sendo afligida, ela pensa, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Ela toca e Jesus para o movimento e faz essa pergunta: quem me tocou? Olha, essa pergunta ensina que Deus nunca trabalha no atacado, só no varejo. Pessoa com pessoa. Deus é pessoal. Ele parou tudo para atender uma pessoa sofrente. Ele faz isso com todos, mas ali foi uma lição para mostrar o quanto Deus se importa com a vida e com o sofrimento humano. Não foi a vontade daquela mulher que a curou. Foi a necessidade, foi a impotência daquela mulher em se curar que a fez chegar até Jesus, a moveu na direção de Jesus, dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Ela simplesmente, ela foi que nem aquela que fica ali comendo a coisa que cai na mesa, como os cachorrinhos, que caem as migalhas da mesa. Ou seja, é aquela posição de total carência diante da suficiência divina. E aí a pergunta de Jesus é emblemática: quem me tocou? Ou seja, o que Jesus está ensinando ali didaticamente na redenção? Que ele sempre está em busca das pessoas e que as pessoas que jogam a toalha e desistem da sua própria possibilidade são aquelas que vão encontrar a movência dele. Eu sei, eu joguei a toalha, eu não posso mais, eu sofro há tantos anos e quero saber quem me tocou. Porque eu quero ensinar para vocês que essa é a maneira de me tocar. Como que vocês têm que me tocar? Na total impossibilidade, na impotência de vocês. Pastor, eu penso que essa pergunta de Jesus, se nós colocarmos juntamente com a fala dos discípulos, porque eles chegam para Jesus e dizem: mestre, todo mundo está te tocando aqui. Sim. A multidão te aperta. Todo mundo está te tocando. Aí Jesus: não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Nessa resposta de Jesus, paralelo a esta pergunta que Jesus fez, sim, o que dá a entender é que existe relacionamento com Jesus de ordens diferentes. Existe aquele que se relaciona com Jesus na ordem do artificial. Isso é um fato, né?
Isso é verdade. E existe aquele que essencialmente... O essencial. Essencial. É o carente. Exatamente. É o contraste entre a nossa carência e a sua suficiência. Isso. Por isso, é isso que eu vejo que ele quis ensinar ali, teologicamente. Todo mundo está vendo. Estão vendo? Eu vim para os que precisam de mim. Todo mundo te tocou, eu sei, mas nem todo mundo me tocou. É o que você falou muito bem. Exatamente. E você vós... respondeu melhor que eu. Não, pastor. E vós, Uxi. quem dizeis que eu sou? E Pergunta agora, hein? feita por Jesus aos seus apóstolos. Verdade. Primeiro ele tinha feito uma outra pergunta, né? Ele perguntou: o que os homens estão dizendo a meu respeito? Sim. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, e etc. Isso. E aí Jesus olha para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pois é. E vós, que estão andando comigo há tanto tempo, o que vocês acham? O que vocês estão vendo em mim? Eu acho que essa pergunta é muito emblemática no sentido de Deus, em Jesus, questionar essas pessoas. Quem é Deus para vocês na minha pele? Quem é o Deus que vocês estão vendo em mim? E vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que estão fazendo seminário teológico comigo, manhã, tarde e noite, período integral. Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Não me importa a opinião do Sinédrio, não me importa a opinião popular sobre mim, não importa a opinião do império que é o romano. Eu quero saber quem vocês estão vendo em mim. Vocês estão vendo Deus em mim? É esse sentido dessa pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta assim para deixar os discípulos, digamos, sem resposta, mas é uma pergunta que ela quer trazer os discípulos para o prumo da missão. Quem eu sou para vocês? E eles só vão ser capazes de responder plenamente essa pergunta depois de Pentecostes, quando o Espírito for derramado. Porque nessa própria narrativa aqui, Pedro já responde. O Senhor é o Filho de Deus, está aqui, ó, no verso... Tu és o Cristo, filho do Tu és Deus o Cristo, aqui, Simão. Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o varão da paz de Deus. Tu és o ungido, o capacitado, o Christos de Deus. O Senhor é ungido. Mas logo depois ele fala para Pedro, arreda Satanás. Quer dizer, ele está mostrando para os discípulos que eles precisam chegar mais no prumo da paixão e da crucificação. E vai acontecer logo depois, nas narrativas posteriores. Pastor, eu penso, quando Jesus faz essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está dando valor, ele está ressaltando um aspecto relacional. Sempre. Vou exemplificar. Sempre. Quando Deus chega para Moisés e vai comissionar Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, olha a expressão que Deus usa. Vós me conhecem como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas vocês não me conhecem pelo meu nome. Eu serei para vós Deus, e vocês serão meu povo. Sim. Essas são as palavras. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele ressalta um aspecto. Ele não quer só ser o Deus do meu avô. Sim. Ele não quer ser só o Deus do meu pai. O Deus pessoal. Ele é o meu Senhor. Sim. Exatamente. E muitos daqueles que estão nos assistindo agora Sim. é filho de uma mulher de Deus. Sim. É filho de um homem de Deus. É irmão de uma mulher de Deus. Sim, isso é um bom gancho. Irmão de uma Deus. Mas e você? E a sua relação com Deus? E vós? Então. Quem dizeis que eu sou? Eu sei o que o seu pai, o que sua mãe, o que seu avô, o que seu bisavô, o que seu irmão. Tá, mas e você? Exatamente. Quem eu sou para você? É muito pessoal. Exatamente. É muito relacional. Exatamente. E é por isso que não existe o filho do pastor. Existe o fulano de tal. Porque o pastor é o pastor, o filho dele é o filho dele. Não existe a mulher do pastor. Ela tem o nome X. E a experiência. Quem Deus é para essa mulher? Quem Deus é para esse pastor? Quem Deus é para os filhos dele? No meu caso, as minhas filhas. Ah, não, eu sou filha do pastor Maurício. Não, mas quem você é em Deus? Quem Deus é para você? É muito pessoal.
Quero encerrar essa entrevista com uma última pergunta. Vamos lá. Mas não ao senhor. Sim, senhor. Àqueles que estão nos ouvindo. Amém. O que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu hoje aqui? Porque, em última instância, o mais importante não é o quanto você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. O que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu hoje aqui? Meu pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Cada conversa com o senhor é uma aula, é um culto, é uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e um pouquinho do Senhor. Eu que agradeço. O privilegiado aqui sou eu, e eu estava falando aqui com a equipe, né, meu querido irmão, que é o seguinte: um dos pronomes que eu mais gosto nas Escrituras é alelos, no grego. Quer dizer uns aos outros. Isso nos nivela. Isso faz com que haja somente um protagonismo, o divino, jamais o humano. Então a gente aprende uns com os outros. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações Amém. Do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo podcast, se assim Deus permitir. Deus Amém. abençoe.